dia, irmãos. Graça e paz. O pessoal que está nos assistindo, não dá para ver quem está aqui. Mas quem está nos assistindo, eu gostaria de encorajá-los. Está tendo ainda bastante lugar aqui, viu? E está sendo muito gostoso a gente estar juntos, cultuando a Deus. Acho que com toda essa pandemia, nós fomos levados a valorizar mais esse estar junto que a gente estava tão acostumado, né? A gente estava tão acostumado que às vezes não dava o devido valor. Muito bem, irmãos, como é que vocês estão? Tudo bem? Você que está aí em casa nos assistindo, também. Nesta manhã nós gostaríamos de pedir para que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações. Porque se pastor Luiz falar, a hora que vocês saírem desta porta para fora, vocês vão esquecer. Mas quando o Espírito Santo fala, quando ele toca, isso fica guardado, fica ali, e quando isso acontece, isso também extrapola da nossa vida, e com certeza, mais pessoas serão influenciadas. Eu quero perguntar a você que está aqui, que está nos assistindo, quer que ele fale ao seu coração? Amém? Porque se você não quer, ele não vai falar. Mas se você quer, se você tem esse desejo, essa ânsia, ele quer fazer isso, ele quer falar no teu coração. Então, nesta manhã, vamos pedir a ele: Senhor, Espírito Santo de Deus, o Senhor sabe como é que eu estou, o Senhor sabe como eu sou, mas nesta manhã, fala no meu coração, toca aqui dentro de mim, faz um toque como já faz muito tempo que eu não sinto, mas eu gostaria de nessa manhã sentir da tua presença, do seu toque, do seu falar. Amém? Vamos curvar nossas cabeças, vamos pedir, orando, para que ele faça isso nas nossas vidas. Santo, santo, santo é o teu nome. Senhor, a tua palavra diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, o Senhor estaria ali, e o Senhor está aqui conosco. Então nós queremos pedir, ó Deus, que de alguma forma, pelo poder do Espírito Santo, o Senhor toque no meu coração, o Senhor toque em cada vida que está aqui. Ó Deus, faz aquela mudança, faz aquela transformação que o Senhor quer fazer, o qual muitas vezes nós estamos resistindo, o qual a gente também não quer. Mas Senhor, nós queremos abrir o nosso coração para que acima de tudo a tua vontade prevaleça sobre a minha vida, assim como nós cantamos agora há pouco. Muito obrigado, ó Deus. E hoje, pela tua palavra, o Senhor possa ministrar aos nossos corações, encorajar-nos cada vez mais a esse desafio, a essa honra que nós temos, que é esse momento que qualquer um de nós, desde o mais pequenino até o mais idoso, poder falar com o Senhor. Muito obrigado, Deus. Toda honra, toda glória ao Senhor é o que nós te pedimos, agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, os irmãos se lembram que no dia 15 de agosto nós pregamos aqui sobre oração. Os irmãos estão se lembrando? Seja sincero. Eu lembro porque fui eu que peguei. É muito normal, natural, né? E a gente acaba esquecendo. O tema foi a oração que se fizer neste lugar, conforme 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 15. E lembram-se que naquele dia nós lançamos uma campanha de oração e jejum? Quem entrou nessa? Ok, legal. Hoje nós estamos saindo dessa, viu? Deixa eu contar uma coisa para vocês que mexeu dentro de mim,
nesse desafio de a gente orar e jejuar durante esse, acho que foi quase um mês. E hoje nós estamos fechando esse momento. Eu pedi permissão já para a pessoa que compartilhou isso. Nessa campanha de oração e jejum, uma garotinha de 5 anos, ela disse, eu quero também jejuar e orar. Eu falei, nossa, né? Aquilo lá me impactou e eu queria dizer para vocês que essa criança abraçou o desafio de orar e jejuar. E estamos vendo, irmãos, o mover de Deus no meio do seu povo. Estamos vendo o mover de Deus na igreja Holiness aqui do Bosque. Essa garotinha, ela começa com Gi e termina com Gi. Se, Gigi, você está nos assistindo, nós louvamos a Deus pela sua vida. E os pais que estão ensinando isso, desde pequeno, desde pequena, ajudar essa ligação com Deus e saber que Deus faz obra. Eu creio que Deus está ouvindo orações de muita gente, glória a Deus por isso. Vocês se lembram que o nosso desafio era para que a gente pudesse orar por nós mesmos, orar por mim, para que Deus possa fazer alguma mudança na minha vida. Você orou por você? Deus, me muda. Ah, meus irmãos, quando a gente pede Deus para mudar a gente, esse é o maior desejo que Ele quer fazer, mudar a gente. Ele começa a mexer. E às vezes, no meio do caminho, a gente corre o risco até de desistir, de continuar pedindo isso. Nós também desafiamos, além de orar por nós mesmos, orar por alguém. Alguém da família, alguém que está doente, alguém que precisa de emprego, alguém que não conhece o Senhor Jesus. Irmãos, quando a gente começa a orar, o mover de Deus começa a atuar em lugares que a gente nem imagina. Quando é que foi mesmo, hein? Foi essa semana. Foi no dia 8, que um casal da nossa igreja, estão frequentando a igreja, resolveu a receber o batismo nas águas. Casal Mitsuhashi. Foi uma grande alegria. O pastor Shinobu e a pastora Noemi tiveram o privilégio de ir lá e fazer o batismo. Também, irmãos, descansou e partiu para a glória a nossa irmã Yasuko Kishida, a mãe da Cris Oda. É coisa triste, né? A família está sentindo, mas irmãos, ela teve a oportunidade, com 93 anos, de entregar a vida para Jesus e receber o batismo nas águas. Quando a gente vê esse tipo de coisa, dá tristeza, mas ao mesmo tempo mistura dentro de nós alegria de saber que uma pessoa partiu conhecendo o Senhor Jesus, e quando isso acontece tem uma promessa, a vida eterna. Glória a Deus por isso. Outro pedido que nós fomos desafiados é orar pela igreja do Bosque por um avivamento. Não vamos desanimar, vamos continuar orando. Outro pedido que nós fomos desafiados é orar pelo Brasil. Diante dessa situação toda que nós estamos engajados, o qual o nosso dirigente de louvor colocou muito bem colocado, que às vezes isso está trazendo até divisão no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, irmãos, infelizmente, a palavra diz que nos últimos dias, filhos vão entregar pais, pais vão entregar filhos, o amor vai esfriar. Irmãos, isso está sendo tão visível.
Vamos continuar orando pelo nosso Brasil. Também o pessoal que estava envolvido, que está envolvido com o Envisionar, nós fomos desafiados a orar para que a igreja do Bosque seja uma igreja simples. Estamos trabalhando isso, né? Então foi esses desafios para que a gente pudesse estar orando, e hoje nós estamos fechando esse tempo de oração e jejum. Mas, se você quiser continuar, pode continuar. Amém? Muito bem, eu quero olhar com vocês nesta manhã e continuar falando sobre esse assunto, oração. E eu não gostaria de, nessa manhã, dar nenhuma fórmula, tipo assim, os 3 grandes segredos para se ter vitória na oração. Ou alguma coisa mais ou menos assim, como orar e obter resposta. Ou como mobilizar a Deus para responder nossas orações. Os principais passos para alcançar vitória na oração. Irmãos, eu temo por essas coisas, essas fórmulas, métodos, como alcançar. Uma coisa, irmãos, importante é entender que orar é um tremendo privilégio que é dado ao ser humano. Já pensou nisso? Quando a gente começa a olhar o livro de Gênesis, lá diz assim que no princípio Deus criou os céus e a terra. Lembram-se disso? Disse Deus, haja luz, e houve luz. É esse Deus, é esse poder de Deus. É esse Deus a quem nós conhecemos. É a esse Deus a quem nós podemos falar, conversar. Sabemos muito bem que a oração é simplesmente a comunicação com Deus. Oração é um diálogo entre 2 pessoas que se amam mutuamente, Deus e o homem. Você já parou para pensar que grande privilégio você tem por poder comunicar-se, dialogar com Deus? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Quando é que você mais fala com Deus? Quando a coisa aperta? Quando a coisa fica arrochada? E quando a coisa está indo 1000 maravilhas? Sabe, irmão, antes eu condenava, viu? Crente que faz esse tipo de coisa, esse crente está fraquinho. Parece criança, né? Quando está apertado, vai gritar por socorro. Mas quando está tudo bem, até esquece que Deus existe. Mas hoje eu penso diferente. Hoje eu penso assim, graças a Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, ela é derramada de uma maneira que inclui até essas pessoas que clamam a Deus só nas horas difíceis. Graças a Deus, que nas horas difíceis, nos aperregos da coisa, nós temos a quem nos recorrer. Já pensou se não tivesse? Então, melhor assim do que nada. E nessa caminhada, nós como filhos de Deus vamos aprendendo a nos comunicar, a nos dialogar com Deus. Olha só que coisa tremenda. E nessa manhã, eu gostaria que todos nós aqui, nós saíssemos desse culto com aquela convicção que a qualquer momento eu posso bater o maior papo com Deus, abrir o meu coração a Ele e crer que Ele pode me curar, e crer que Ele pode me libertar, e crer que Ele pode me transformar. Muitas vezes nós queremos que a igreja, os irmãos, o culto, a célula, supra as nossas necessidades. Irmãos, se a gente fizer isso, com esses itens que acabei de citar,
fazer disso o nosso Deus, o nosso combustível. Apagou a luz, quem orou aqui? Senhor, faz voltar a luz. Quem que orou? Ok. É para contemplar o pessoal que está nos assistindo. Ô Cláudio, que botão que você mexeu lá? Será? Tudo bem? Oxa vida, hein? Irmãos, enquanto não volta, falando aqui com vocês, quando eu e você temos acesso a esse Deus, e nós podemos crer que Ele pode me curar, curar da enfermidade física, da enfermidade da alma. Não tenha medo, irmãos, peça a Deus, fale com Ele. Eu tenho percebido que às vezes, tem irmãos, pastor, faça favor, ora aqui por tal pessoa que está com problema de saúde. Ora você. Às vezes liga lá de madrugada, o pastor está descansando. Ora você. Deus do pastor do Luiz não é o mesmo Deus seu? Ah, a oração do pastor é mais forte. Conversa mole. Irmãos, não tem esse negócio não. A palavra de Deus diz para a gente orar com fé. E a oração da fé salva o enfermo. Ainda não voltou, né? Bom, vamos continuar conversando aqui. Até voltar. Outra coisa, irmãos. Uma vez eu tive nós tivemos o culto. E lembra naquela época que tinha motiori? A gente ia lá para a quadra, a gente comia todo mundo junto lá. Irmãos, uma das coisas mais legais da igreja é o motiori. É uma maravilha. Ok, aí está voltando. Ô, irmãos que estão nos assistindo, obrigado a paciência de vocês, agora retornando. Continuando, irmãos, o que acontecia? A gente estava aqui, vieram visitas, então a gente estava assim, conversando, orando pela pessoa. Aí daqui a pouco chega alguém lá de baixo, pastor, está todo mundo esperando o senhor para orar pela refeição. Eu falei, então vai ficar esperando e vão morrer de fome. Porque uma outra pessoa não pode orar? Irmãos, acho que nós precisamos desmistificar isso. Ele, você que crê nele, você fala com ele, ele pode te curar, ele pode te libertar de vícios, maus hábitos, aquele cristianismo religioso, o mau uso das línguas. Ele pode nos transformar, ele pode mudar as coisas antigas que impede de a gente crescer espiritualmente. Ele pode nos transformar e mudando as nossas vidas, as nossas atitudes. Muitas vezes coisas que está impedindo de eu e você progredir na fé. Falei para vocês que muitas vezes nós queremos que a igreja, os irmãos, o culto, a célula, o ministério parceiros de oração supra as nossas necessidades.
Eu disse para vocês, se a gente depende disso como combustível para a nossa caminhada, então nós vamos nos tornar pessoas frustradas, infelizes, e nós vamos reclamar de tudo. É aquela igreja, é aquele pastor, é aquele ministério. Irmãos, não que não sejam importantes essas coisas. Claro, são muito importantes, mas eu quero dizer uma coisa para você: não substitui Deus de jeito nenhum. Então, eu e você, nós podemos chegar diretamente a Deus e falar com Ele por meio da oração. Muito bem, irmãos. Isso aqui foi a introdução. Agora nós vamos para o texto que nós vamos meditar. Abra lá sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 26, versículos 36 até o 46. Aqui é um dos momentos difíceis enfrentados por Jesus. Eu creio que a hora mais complicada de Jesus foi quando ele teve que enfrentar a cruz, mas aqui é um momento de ele e Deus. Eu creio que foi um dos momentos mais difíceis. Essa conversa do filho com o pai não foi fácil. Essa conversa do filho com o pai foi um momento em que Jesus, sabendo da sua missão, falou para o seu pai aquilo que realmente estava dentro dele. Vamos dar uma olhada aqui, versículo 36, na versão atualizada diz assim: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudesse vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando-se, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Para quem lê, é uma perspectiva, mas quem está vivendo isso é uma outra coisa totalmente diferente. Eu gostaria de me ater e gastar tempo olhando essa situação que Jesus está enfrentando. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Deus escuta as orações? E aquelas orações mal feitas, Ele escuta? E aquela oração que, como diz em Tiago, que a gente pede, não sabe pedir, mas a gente pede para esbanjar nos próprios prazeres. Será que Deus escuta essas orações? Deus escuta todas as orações. Orações vazias, orações egoístas, orações reivindicadoras. Orações que exigem, orações
que não pede, mas ordena. Será que Deus escuta? É claro, Ele escuta. Ele é Pai. Escuta muitas vezes coisas absurdas, mas Ele escuta. Você, como pai, já escutou algum absurdo que o filho falou? Ou a filha falou? Uma vez, o meu pai me conhecia tão bem, que antes de pedir ele já falou não. Se você pedir uma moto, você pode esquecer, nunca vou te dar. Resolvi o problema. Porque ele sabia que não faça do seu carro uma arma, a vítima pode ser você, né? Não faça da sua moto uma arma, mas a vítima pode ser você. Ele falou para os meus filhos, vocês podem pedir o que for, nem sei se vou dar, mas uma coisa eu não vou dar, moto eu não vou dar para vocês. Às vezes, irmãos, a gente pede coisas tão absurdas que o Pai escuta essas coisas absurdas. Você já pensou que há orações que Deus não vai responder? Você já pensou nisso? Alguma oração que você fez, Deus não respondeu? Alguém já? Já fez oração que Deus não respondeu? Mas a sua fé diminuiu por causa disso? Irmãos, há pessoas que estão prostradas pelo caminho, porque queria que Deus dissesse sim, mas Deus não disse sim. Aí começa a questionar a sua fé. Aí começa a questionar o próprio Deus. Porque a pessoa não considerou que resposta de Deus pode ser espere. Interessante, quando a gente olha a palavra de Deus, um dia como é 1000 anos, né? Para Deus, e 1000 anos é como se fosse um dia. E quando Deus fala espere, irmãos, é postura de fé, é confiar que está nas mãos de Deus. E se está nas mãos de Deus, irmãos, está no melhor lugar que podia estar. Então a gente coloca nas mãos de Deus e deixa lá, porque Deus cuida. Você crê nisso? Você descansa nisso? Precisamos ter no coração que orações que fazemos, nem todas serão respondidas positivamente. Às vezes nós temos em mente um Deus que deve sempre responder às nossas orações com um sim. E quando vem o não, parece aquela criança no supermercado, começa a espernear. Cai naquela ideia, né? Como mobilizar Deus para que responda às nossas orações? Já pensou, irmãos? A nossa oração, nós vamos mobilizar Deus para Ele poder responder às nossas orações. Às vezes é assim, pensamos, Ele tem que responder sempre sim. Nós precisamos vivenciar nessa nossa caminhada cristã, que as respostas de Deus às nossas orações nem sempre serão sim. Precisamos entender, irmãos, que independente da resposta de Deus, a manifestação de Deus é por causa da sua graça e da sua misericórdia. Você já recebeu alguma coisa de Deus que você achava que não ia receber? Aí você bate no peito. Oh, tá cristão bom, viu? Esse aqui, se morrer agora, vai para o céu direto.
Não, irmãos, não. É graça de Deus, é misericórdia de Deus. Em 1950, nas prisões comunistas lá na Romênia, ouvia-se claramente gemidos, gritos de pessoas que estavam sendo torturadas durante a noite pelos guardas. Desses muitos cristãos, e pediam ajuda de Deus, mas a surra continuavam, e muitos não resistiam, e acabavam morrendo de tanto apanhar. Irmãos, parecia que suas orações tinham sido em vão. Está aí, irmãos, o grande enigma das orações não respondidas. Muitos de nós temos orado e até agora nós não obtivemos resposta. Junto a isso, irmãos, nós precisamos avaliar à luz da palavra de Deus vários fatores. Primeira questão que a gente precisa ponderar: a resposta que queremos é sim. Se Deus está falando espere ou não, então realmente nunca vamos obter a resposta que eu quero. Pode ser também que o que estamos pedindo é para esbanjar com os nossos prazeres, ou seja, estamos pedindo mal, conforme Tiago capítulo 4. Ou também, irmãos, não sabemos pedir, e isso acontece com muita facilidade. Nós temos exemplos bíblicos que nos mostram posturas de oração. Olha, um que eu gosto demais é olhar Daniel. Leia o livro de Daniel, capítulo 6. Olha a vida deste homem. Outro que também me admira são aqueles amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel capítulo 3. Dá uma olhada ali. Está ali, irmãos, coisas preciosas que nós podemos aprender na questão da oração. Agora, o maior exemplo de uma oração não respondida está na pessoa de Jesus. Ele é o maior exemplo. E nesse texto que nós acabamos de ver, sem dúvida alguma, Filho de Deus, ele pede para Deus, mas o seu pedido não é atendido. Quando a gente olha esse texto, nós vemos aqui que pode haver diferença entre a vontade do Pai e a vontade do Filho amado. Da mesma forma também pode haver diferença entre a vontade do Pai e a vontade do Luiz Hashimoto. É a vontade do Pai que tem que ser cumprida e não a nossa. Essa é uma área em que muitos cristãos enfrentam dificuldade. A minha vontade. Por isso que a palavra de Deus é riquíssima em nos orientar a respeito da morte do eu. Irmãos, quando nós olhamos esse texto, nós vemos aqui Jesus numa situação de aperto. Não só o aperto do corpo, mas o aperto da alma. Quando nós olhamos aqui, Jesus vai orar, está lá os seus discípulos, e a oração de Jesus é uma oração que, interessante, hein? Ele fez isso por 3 vezes. Ele pede a mesma coisa. Você tem pedido a Deus a mesma coisa? Em várias vezes nas suas orações? Nós não somos impedidos de fazer isso, porque o próprio Jesus fez. Olha só a oração de Jesus.
Meu Pai, eu quero agora, no meu nome, Jesus, reivindicar aquilo que é do meu direito, não tomar esse cálice. Mas não foi assim. Olha a oração de Jesus. Meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, passe de mim esse sofrimento que eu vou enfrentar. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Aqui eu vejo algo extraordinário. Jesus não foi impedido de expressar aquilo que ele queria. Mas também, ao mesmo tempo, ele não tirou a autoridade do seu Pai de fazer o que ele queria fazer. Não seja como eu quero, e sim como tu queres. Deus, o Senhor sabe o que eu estou sentindo, o que eu gostaria. Não quero beber esse cálice. Eu não quero beber esse sofrimento. Mas Deus, uma coisa, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Por isso, a gente termina a nossa oração muitas vezes, faça-se conforme a tua vontade. Irmãos, quantas vezes a gente ora isso? E Deus faz a sua vontade, e daqui a pouco você está esperneando. Mas você não pediu, falou, Deus, faça a sua vontade. E Deus então fez a sua vontade. E nós sabemos, irmãos, que a vontade de Deus é a melhor coisa que tem. A palavra de Deus, ela tenta dizer de uma forma completa. A vontade de Deus, ela é boa. É perfeita. Irmãos, não tem defeito. E outra coisa, é agradável. Senhor, faça-se a tua vontade. E aqui a gente vê, nessa situação que Jesus está enfrentando, Dr. Lucas, lá no capítulo 22, ele fala sobre essa experiência de Jesus. Diz lá em Lucas, é o único que cita isso, que quando Jesus foi orar, tal era a agonia de Jesus que ele suou sangue. Sabe o que significa isso, irmãos? Os médicos dizem que esse fenômeno acontece, mas é muito raro. É quando uma pessoa está sob extrema pressão emocional, que os vasos capilares se rompem e começa a sair pelos poros sangue. Isso se chama hematidrose. O suor sangrento. Jesus ali estava sobre uma pressão sobre-humana. E aconteceu isso com ele. Mas mesmo assim, a gente vê a postura de oração de um filho que disse ao pai, eu não gostaria de beber esse sofrimento. Mas não seja como eu quero, seja como o Senhor quer. Irmãos, eu gostaria, para a gente encerrar, a gente ser desafiados na seguinte direção: será que eu e você, nós podemos orar como Jesus? Não seja como eu quero, e sim como tu queres. Será que nós podemos orar assim? Irmãos, não é fácil. Não é fácil. Mas o Filho amado, acima de tudo, queria que não a sua vontade, mas a vontade do Pai fosse a maior de todas as prioridades na sua vida. Então a oração foi nessa direção.
E eu gostaria que, à luz desse texto, a exemplo de Jesus, nós pudéssemos aprender no nosso dia a dia a dizer a Deus: Senhor, eu não gostaria que fosse assim. Senhor, eu não gostaria de estar com essa doença. Deus, eu não gostaria que os meus parentes fossem para o inferno. Senhor, eu não gostaria de morrer sofrendo. Mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Sabe o que acontece, irmãos? A gente descansa. E quando a gente descansa no Senhor, não existe coisa melhor. Não existe. Amém, irmãos? Era isso que eu queria repartir com vocês. Deus nos ajude. Eu quero desafiar cada um de vocês aqui, você que está nos assistindo. Tem alguma coisa que você gostaria de mudar a direção da sua oração? Nessa direção da oração, como Jesus fez? Não seja como eu quero, é sim como tu queres. Então, Senhor, está aí nas tuas mãos. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Tem alguma causa que você já vem orando muito tempo, mas ainda não disse para Ele: não seja como eu quero? Porque, Senhor, até agora só estou dizendo ao Senhor o que eu quero. Eu quero isso, isso, isso. Irmãos, não que isso seja errado, mas acrescente alguma coisa a mais nessa sua oração. Como Jesus fez. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado a tua palavra. Ministra aos nossos corações constantemente, para que a gente possa aprender a orar. A exemplo maior que é o próprio Senhor Jesus Cristo, nós queremos dizer a Ti: Senhor, faça como o Senhor quer, está nas Tuas mãos. Nós oramos, nós agradecemos, no nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos.